How wonderful would it be? Bom, para iniciar então o nosso porta-joias, vamos começar pela parte de baixo do cachepô. Então, vamos fazer aqui um anel mágico, mais 6 pontos baixos dentro. Então, a gente fecha bem esse anel mágico, tá? Para ele não ficar com aquela aberturinha embaixo. E faz o fechamento invisível, como eu tô fazendo aí dessa forma, ó, passando a agulha por baixo dos 2 primeiros pontos. Passa por dentro, dá uma ajeitadinha para ele ficar bem esticadinho. Laça essa argolinha que a gente deixou ali. Já bota esse pedacinho de fio aqui para ir arrematando. Puxa uma laçada e esse já é o nosso primeiro ponto baixo centrado. Agora, a gente vai seguir toda essa carreira com um aumento em cada ponto de base. Então, vão ser 12 pontos baixos centrados no total. Sempre fica atenta para ver se tá pegando bem no meio aqui do pontinho, para ele não ficar com aquele ponto mais abertinho, né? Então, sempre dá uma verificada atrás para ver se você realmente está pegando bem no meio do ponto, para ele ficar bem centradinho. Sempre, então, que finalizar uma carreira, ó, dá uma esticadinha na peça para ela ficar no formato já bonitinho. E fechamento invisível de carreira também na segunda carreira. Já vamos dar início, então, à nossa terceira carreira. E aqui vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Isso por toda a base. Então, essa vai ser a sequência. Um ponto baixo centrado e um aumento na próxima carreira. Siga essa sequência até o final. É sempre bom ir ajustando a peça, arrumando ela, desentortando, para ela já ficar no modelo que você quer e não ficar curvada, né? Esse fio que eu tô usando, ele é um fio muito elástico. Então, é importante você fazer e esticar a peça, fazer e arrumar o ponto. Finalizando aqui a nossa terceira carreira, também com fechamento invisível. E já vamos iniciar, então, a nossa quarta carreira. Aqui eu já vou te dar uma dica, tá? Pra gente conseguir fazer uma base bem retinha e não ficar com vincos, não é legal você fazer aumento sobre aumento, tá? Então, aqui a gente vai fazer na quarta carreira, a gente começa com 3 pontos baixos centrados e segue a sequência de um aumento no ponto que tiver sozinho ali, o ponto anterior tiver sozinho, tá vendo? De baixo. E 2 pontos baixos centrados. Então, essa vai ser a sequência. Um aumento e 2 pontos baixos centrados. A gente só iniciou com 3 pontos baixos centrados para não ficar o aumento sobre o aumento da carreira anterior. Então, dessa forma, não fica os vincos, né, nas pontas da base e ela fica uma base bem retinha. Vamos iniciar, então, a nossa quinta carreirinha e para isso, vamos fazer 2 pontos baixos centrados, um aumento e vamos seguir essa carreira todinha com 3 pontos baixos centrados, mais um aumento no próximo ponto de base. Então, essa carreira vai ser todinha com essa sequência de 3 pontos baixos centrados, mais um aumento. Vamos iniciar aqui agora a nossa sexta carreira e vamos começar com 5 pontos baixos centrados e um aumento. E para não ficar com vincos e deixá-la bem redondinha, você vai seguir fazendo 4 pontos baixos centrados mais um aumento.
Só foi a primeira sequência que começamos com 5 pontos baixos centrados para não cair o aumento sobre o aumento, tá? Então, agora você segue fazendo 4 pontos baixos centrados, mais um aumento por toda a base. Finalizando, então, a nossa 6ª carreira aqui com fechamento invisível, para ficar bem bonito o seu acabamento. E já vamos dar início à nossa 7ª carreira, que no caso aqui, a minha peça já chegou no tamanho ideal. Se você quiser fazer uma peça maior, você pode continuar, tá? Aqui a minha deu aproximadamente uns 15 centímetros, de 12 a 15 centímetros, tá? Então, agora a gente vai fazer todo esse acabamento de pontos baixíssimos por volta da base inteirinha, tá? Então, segue fazendo tudo de pontos baixíssimos. Para quem ainda não conhece, esse aqui é o fechamento invisível do ponto baixíssimo, tá? Então, você introduz aqui a agulha nessas 2 primeiras correntinhas, volta por baixo ali, entra no meio da correntinha que foi formada anterior. E ó, passa aqui para dentro. Eu costumo passar agora esse fio que sobrou para cima, porque eu já vou aproveitar para costurar ele, né? Arrematar ele quando a gente for subir a lateral do nosso cestinho. Então, tá aqui, ó, uma base bem retinha, bem bonitona. A sua também deve estar assim. Agora, a gente sobe as laterais. Vamos iniciar, então, aqui a subida do nosso porta-joias, tá? Vai ser todinho em pontos baixos centrados, porque esse ponto é legal, dá bastante estrutura para a peça. Então, independente do fio que você esteja fazendo, esse ponto, ele dá bastante estrutura. Tá? Então, aqui não tem muito segredo, a gente já vai puxando aqui, arrematando o primeiro fiozinho, tá? Introduz a agulha aqui nesse Vzinho que ficou do ponto baixíssimo que a gente fez e vai fazendo pontos baixos, tá? E vamos iniciar aqui primeiro com pontos baixos. Esse vai ser a base da subida do nosso cesto. Aqui eu já começo, então, a arrematar o fiozinho que a gente pegou lá do fechamento invisível. Daí também fica bem escondidinho ali, não dá nem para perceber que tinha um fio e ele fica bem seguro. Então, aqui, ó, a gente terminou a nossa primeira etapa, tá? Vamos subir aqui mais 3 carreirinhas. Pro meu cestinho, eu gostei de 3 carreirinhas que eu acho que ficou suficiente, tá? Para ser um porta-joias. Agora, vamos subir aqui mais 3 carreiras de ponto baixo centrado, tá? Agora, a gente precisa fazer o centrado para ele ter bastante estrutura. Sempre fica atento para ver se você tá pegando certinho no ponto centrado, ó, bem no meinho do ponto, para ele ficar bem bonito e bem retinho. E vai fazendo e vai ajeitando a sua peça, tá? Iniciando aqui a terceira carreirinha de pontos baixos centrados. Eu fiz um que ficou desse tamanho também, eu achei que ficou legal. Porém, com 4 carreiras ele fica um pouco mais alto, eu acho que fica mais bonito, tá? Aí, ó, ficou dessa forma. Vamos fazer o acabamento aqui na bordinha todinho com ponto baixíssimo, para também ficar um acabamento bem bonito, bem estruturado, tá? Então, bora aqui, ó. Toda essa carreira com pontos baixíssimos. Se você quiser fazer, por exemplo, um porta-treco um pouco maior, mais alto, segue subindo a paredinha aí, as laterais dele, o tamanho que você achar necessário, tá? E segue aqui fazendo os pontos baixíssimos. Fechamento invisível, tá? Dos pontos baixíssimos. E aqui já tá finalizando o nosso cestinho, ou o nosso porta-joias. Já aproveita agora para arrematar esse fiozinho que sobrou com a agulha de tapeceiro, só passar ele aqui por dentro. E assim ficou a nossa base, olha que linda que ficou. Bem retinha, bem bonitona.
Agora vamos usar o nosso fio Glow da Fisher, tá? Eu tô usando ele duplo, porque o fio que eu fiz o cestinho, ele tava bem grosso, então agora eu vou ter que usar esse aqui duplo para ficar uma tampinha proporcional, né? Então uma tampinha da mesma espessura do nosso cachepôzinho de base. Então, inicia aí com o anel mágico, mais 6 pontos baixos dentro. A sequência aqui vai ser bem parecida com a sequência da base redonda, tá? Que a gente fez do cachepô. Então, aperta bem aqui, fechamento invisível. Já coloca o fio que a gente vai arrematar ali na frente da agulha. E já vamos subir aqui para a segunda carreira, tá? Na segunda carreira, então, vai ser um aumento em cada ponto de base, né? Ou seja, 2 pontos baixos centrados para cada ponto de base, ficando com 12 pontinhos. Também ficando atenta, né, para pegar bem o meinho ali do ponto, para ele ficar o centrado bem bonito. Vamos iniciar aqui a nossa terceira carreira, então, e vamos fazer a sequência de um ponto baixo centrado, mais um aumento por toda a carreira, tá? Segue aí a sequencinha de um ponto baixo centrado e um aumento, até o final. Lembrando aí de já ir arrematando esse fiozinho que sobrou, tá? Pra ficar mais fácil no final. Vamos iniciar aqui então a nossa quarta carreira e nela vamos iniciar com 3 pontos baixos centrados, um aumento e a sequência de 2 pontos baixos centrados e um aumento, 2 pontos baixos centrados e um aumento. Esse primeiro aqui, né, dessa carreira que são 3 pontos baixos centrados, a gente vai fazer dessa forma para não ficar os bicos, né, na peça redonda. Então, você começa com 3 para fugir do aumento sobre aumento e segue a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final. Chegando aqui no final dessa carreira, você vai fazer o último ponto com aumento no primeiro ponto que você começou, tá? Pra gente ficar com a sequência bem certinha. Então, esse último que você vai fazer é um aumento no primeiro que você começou. Então, aqui vamos começar a nossa quinta carreira. E a nossa quinta carreira vamos fazer 2 pontos baixos centrados, um aumento. 3 pontos baixos centrado, um aumento. 3 pontos baixos centrados e um aumento. Até o final da carreira também. Vamos iniciar com 2 pontos baixos centrados para fugir dos aumentos, sobre aumento, tá? Então, aí, essa sequência dessa carreira vai ser basicamente 3 pontos baixos centrados e um aumento, até o final. Iniciando, então, a nossa sexta carreira, você vai fazer 5 pontos baixos centrados, mais um aumento. E você vai seguir a sequência de 4 pontos baixos mais um aumento por toda a base até o final. Então, só para iniciar essa carreira que foram 5 pontos baixos centrados, mas o final vai ser todinho com a sequência de 4 pontos baixos mais um aumento. Lembrando que o último ponto dessa carreira também vai ser um aumento no primeiro ponto que você fez dessa carreira, tá? Então, você vai colocar um aumentinho aqui, ó. O último ponto vai ser um aumento do primeiro que você fez. Para finalizar, então, você vai fazer o fechamento invisível e fazer a borda todinha de pontos baixíssimos para dar o acabamento e ficar bem retinho também.
Finalizando então o acabamento da nossa tampa, você vai virar ela do lado do avesso, vai contar essas 3 camadas aqui, ó, tá vendo? As 3 carreirinhas. Você vai nessa terceira carreira aqui, e aqui que a gente vai fazer a nossa bordinha para ficar o encaixe perfeito, tá? Então, você vai introduzir a sua agulha no vizinho de cada ponto que você fez dessa carreira, dessa terceira carreira. Já vai aproveitando também para arrematar essa sobrinha de fio que ficou ali no início, tá? Junto nesses pontos. E aqui é bom você usar uma agulha mais fina, tá? Porque essa parte fica um pouquinho mais difícil de fazer. Então, com uma agulha mais fina, ela entra mais fácil em cada ponto de base. Sempre tomando muito cuidado para ver se você tá, né, na linha da carreira certa, nem na segunda carreira e nem na quarta carreira, para não deixar ele torto. Então, aqui é só você seguir a base da terceira carreira todinha em pontos baixos, tá? E vai fazendo aí, ó, com bastante cuidado, bem devagarzinho. Se precisar, desmancha, faz de novo, para que ela fique bem retinha e dê realmente o encaixe perfeito, tá? Ó, vai fazendo, vai arrumando ela tá ficando assim, tá vendo? Ó, aí você já vai desdobrando, vai dando formato e ela vai ficando bem legal. Então, sempre seguindo aí, ó, a terceira carreira, tá? Finalizando aqui a nossa tampa, fizemos toda a terceira carreira de base aqui, a gente fez ela em pontos baixos. Agora a gente vai finalizar também com pontos baixíssimos, tá? Para dar estrutura nessa parte e deixá-la mais firme na hora do fechamento. Então, segue essa carreirinha todinha com fechamento com um ponto baixíssimo e fechamento invisível no final. Sempre fazendo e ajeitando com as mãos, tá? Sempre, para ela sempre ficar bonitinha. Essa então é a nossa tampinha com esse encaixe perfeito da base. Então agora vamos fazer só o puxadorzinho aqui. E para fazer esse puxador, você pode usar uma miçanga, você pode usar uma ponteira, ou você pode fazer igual eu fiz, com a própria correntinha, que eu acho que fica bem bonito, ainda mais por esse fio ser brilhoso. Eu fiz com 8 correntinhas e eu acho que ficou uma altura legal. Mas se você quiser, você pode fazer com mais ou com menos. Com 8 eu achei que ficou o ideal. Então, aqui eu corto, né, para fazer o acabamento dela. Não corta muito rente, porque você vai ter que costurar ela, tá? Então, para deixar mais fácil, não precisa cortar muito rente. Queima essas pontinhas aqui para não ficar desfiando. Aí, você vai dar uma dobradinha nessa alça, tá vendo? Ó, pega lá sua tampa. Com uma agulha mais fininha ainda, você vai... Ou uma agulha de tapeceiro também, ou a de crochê. Você vai pegar a sua tampinha ali, vai introduzir a sua agulha por dentro, ó, vai puxar as duas perninhas dessa nossa alcinha, ó. Aí, antes de você dar um nozinho para ela ficar bem firme, pega 2 pontinhas, né? No meu caso, 2, porque eu fiz com a linha dupla. Então, você vai passar aqui, ó, em qualquer um dos pontos de base aqui, você vai passar as 2 alcinhas que sobraram. E vai dar um nozinho com a parte de baixo ali, vai dar um nozinho com a outra parte que sobrou, né? Dessa forma, mesmo que puxar o nó, ele não vai escapar, tá? Pode fazer com muita força que ele não escapa, porque ele tá bem preso, ó, tá vendo? Ficou bem bonitinho. Agora, você dá um nozinho, do jeito que você costuma dar o nó aí, do jeito que você preferir. Eu prefiro dar um nozinho do que já fazer o acabamento, tá? Eu acho que fica mais seguro e mesmo que a pessoa puxe, ele não sai. E agora é só arrematando aqui, ó, passando, né, o fiozinho que sobrou, escondendo eles aqui em volta, aleatório, não tem muita regra para fazer isso. Só vai escondendo o fiozinho.
Não esquece de queimar as pontinhas sempre que você finalizar algo com esses fios de poliéster, tá? Fio náutico, porque senão ele desfia todinho. Agora você dá uma ajeitadinha aí na sua base, ó, na sua tampa. Ajeita para ela ficar bem redondinha, ajeita o fechamento, ó, vai dando o formato das mãos, bem bonitinho. E ó, encaixou certinho, lindo demais, pronto para vender. E aí, gostaram dessa aula? Se você gostou, se você já tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários ou pode me chamar lá no direct no Instagram que eu te ajudo. Um beijo!